Fontes textuais relevantes. As fontes textuais sobre Jesus de Nazaré são uma das principais maneiras de compreender sua existência histórica. Curiosamente, não são apenas os textos cristãos que falam sobre ele, mas também documentos romanos e judeus, que ajudam a conectar os eventos de sua vida ao cenário do primeiro século. Escritores como Flávio Joséfo, por exemplo, são peças fundamentais. No famoso Testemunho Flaviano, Joséfo menciona Jesus como um homem sábio e destaca o impacto de sua mensagem, embora o texto tenha gerado debate sobre possíveis edições feitas por copistas cristãos ao longo dos séculos. Esse tipo de registro é como uma janela aberta para o passado, oferecendo evidências externas à tradição cristã. Além de Joséfo, outros autores romanos também mencionaram Jesus e seus seguidores. Plínio, o Jovem, em suas cartas ao imperador Trajano, descreveu os cristãos como um grupo fervoroso que seguia um homem chamado Cristo. Tácito, por sua vez, confirma a execução de Jesus sob o governo de Pôncio Pilatos, no reinado de Tibério, mencionando isso ao narrar o grande incêndio de Roma. Até mesmo Suetônio, em seu relato sobre os judeus sendo expulsos de Roma, pode estar fazendo referência indireta aos primeiros cristãos. São detalhes como esses que, embora breves, corroboram a existência de Jesus de uma forma inesperada. Mas não podemos esquecer as fontes judaicas, como o Talmud, que também fazem menção a Jesus, embora de forma crítica. Essas fontes nos mostram que Jesus não foi apenas uma figura religiosa para seus seguidores, mas também alguém que causou controvérsia e atenção no mundo ao seu redor. E é essa diversidade de menções que torna Jesus uma figura histórica inegável, mesmo para estudiosos céticos. Contudo, quando falamos de fontes textuais, não há como ignorar os textos cristãos. Embora escritos por crentes, eles oferecem uma riqueza de detalhes que contribuem para a interpretação histórica de sua vida. Vamos mergulhar nisso agora. Análise crítica do Novo Testamento. O Novo Testamento, especialmente os Evangelhos e as cartas de Paulo, é uma das principais fontes sobre Jesus de Nazaré. É verdade que esses textos foram escritos por seus seguidores, o que naturalmente os torna enviesados, mas isso não significa que não possuam valor histórico. Pelo contrário, muitos historiadores reconhecem que, apesar de seu caráter teológico, esses escritos preservam informações valiosas sobre a vida, os ensinamentos e o impacto de Jesus no primeiro século. Por exemplo, os evangelhos descrevem costumes, lugares e eventos que são consistentes com o contexto histórico da Palestina daquela época. Um detalhe interessante é que as cartas de Paulo foram escritas apenas algumas décadas após a morte de Jesus, o que as torna uma das primeiras testemunhas textuais do cristianismo. Embora Paulo não tenha conhecido Jesus pessoalmente, suas cartas revelam como os primeiros seguidores interpretaram sua vida e mensagem. Já os evangelhos, como os de Mateus, Marcos, Lucas e João, apresentam relatos detalhados sobre Jesus, incluindo interações com Pôncio Pilatos e os líderes religiosos judeus, figuras históricas amplamente reconhecidas. Para entender melhor a historicidade desses textos, é importante olhar além de sua mensagem religiosa e analisar os aspectos culturais e políticos que eles mencionam. É fascinante perceber que até mesmo as contradições entre os evangelhos podem ser úteis para historiadores. Isso porque, em vez de desacreditar os textos, elas mostram que não houve um esforço sistemático de padronizar os relatos, algo esperado em registros puramente históricos da época. Por exemplo, os evangelhos diferem sobre detalhes da crucificação e ressurreição, mas todos concordam nos pontos centrais, que Jesus viveu, foi crucificado e teve um impacto profundo em seus seguidores. É como se cada um estivesse contando a mesma história, mas de perspectivas diferentes. E quando cruzamos essas narrativas com fontes externas, começamos a entender por que os historiadores consideram Jesus uma figura histórica real. Mas quão confiáveis são essas evidências no geral? Isso nos leva ao próximo ponto: da confiabilidade histórica. Afinal, as evidências existentes sobre Jesus de Nazaré são confiáveis? Essa é uma das questões mais intrigantes para quem busca entender a historicidade de Jesus. Muitos historiadores concordam que há um consenso razoável: Jesus realmente existiu. O debate, no entanto, surge quando analisamos os detalhes de sua vida e como eles foram interpretados ao longo do tempo. O que sabemos, de forma sólida, é que Jesus viveu no primeiro século, foi um pregador judeu e foi crucificado sob a administração de Pôncio Pilatos.
Esses pontos são corroborados tanto por fontes cristãs, como o Novo Testamento, quanto por registros externos, como os de Tácito e Flávio Joséfo. Mas como podemos confiar em documentos tão antigos? Os estudiosos utilizam métodos rigorosos para avaliar a autenticidade e a confiabilidade das fontes. Por exemplo, a regra da dissimilaridade é frequentemente aplicada aos evangelhos. Se algo relatado sobre Jesus era impopular ou difícil de aceitar na época, há mais chances de que tenha realmente acontecido. A crucificação é um ótimo exemplo disso. Morrer crucificado era uma das formas mais humilhantes de execução no mundo romano, o que torna improvável que os seguidores de Jesus tenham inventado esse detalhe. É fascinante como a análise crítica nos ajuda a separar o que é teologia do que é história. Evidências como essas, ainda que não forneçam uma biografia detalhada de Jesus, são suficientes para que especialistas considerem sua existência um fato histórico. Mas é importante lembrar, a história não busca provar ou refutar aspectos sobrenaturais da vida de Jesus, como milagres ou a ressurreição. Esses temas pertencem à esfera da fé. O que a história pode fazer é construir um panorama sólido de quem foi Jesus no contexto do primeiro século, com base nas evidências disponíveis, e assim, encerramos nossa jornada pelas provas que nos levam a crer que ele existiu.